Sejam bem-vindos ao nosso Bom Dia com Palavra. Vamos falar hoje sobre um tema muito especial. Qual é o real significado da palavra cristãos? Vamos entender aqui hoje? Antes da gente começar, eu não posso deixar de te pedir para que você se inscreva no canal, já curtir esse vídeo e já pode clicar aí o aviãozinho, tenho certeza que vai valer a pena. Vamos lá. O real significado da palavra cristãos, no original grego, está lá: pequenos cristos. Ou seja, esse termo, quando ele foi criado, não estava em momento algum ligado a uma religião, mas sim a uma responsabilidade que carregamos. A partir do momento em que nos tornamos cristãos e nos dizemos como cristãos, nós temos a identidade de Cristo. Afinal, nós fomos criados imagem e semelhança dele. Isso significa que nós fomos chamados para ser uma cópia de Jesus, carregar os princípios dele e agir como ele agiria. Se a gente pegar o primeiro momento da Bíblia em que esse termo cristão ele existe, foi em Atos 11:26, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos lá na igreja de Antioquia. Antes eles eram chamados de seguidores do caminho, porque eles seguiam Jesus. Afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O grande ponto aqui que a gente precisa entender é que ser cristão é muito mais do que você ir a um culto, ir a um encontro, ir a uma reunião. Afinal, o jogo mesmo é lá fora. Esses momentos são como intervalos. E quando a gente se entende como cristão, nós fomos chamados para ser referências dentro de onde estamos. Ou seja, o ambiente que Deus te colocar é exatamente o ambiente para que você possa influenciar pessoas lá dentro e não ser influenciado. Quando entendemos que somos cristãos, nós fomos chamados não só para adorar Jesus. Essa função exatamente os próprios anjos cumpririam. Quando Deus nos chamou para sermos cristãos, é também para representar Ele aqui na Terra. A grande questão é que nós não podemos ver a Deus, mas podemos ver Deus através das pessoas. Rodrigo, como assim nós não podemos ver Deus? Quando Moisés ele pede para Deus para que pudesse ver a face dele, Deus ele deixa bem claro que ninguém poderá ver a face e continuar vivo. Ou seja, o homem ele não é capaz de ver Deus, mas a partir do momento em que você carrega os princípios de Deus, as pessoas começam a enxergar Deus através de você. Então eu te pergunto, é possível ver Deus através de você? Nas suas atitudes, nos seus princípios, no seu comportamento? Ser cristão é justamente você entender que você, com o DNA de Cristo, você vai começar a ser visto nessa posição. E é uma posição em que a cópia de Jesus será vista em você. Evidentemente, uma cópia submissa. Quando falamos que somos cristãos, na realidade, a gente está falando que sim, nós carregamos os princípios de Cristo, mas de forma nenhuma nós carregamos o poder que ele tem. Ele é o Todo-Poderoso, nós carregamos o DNA dele. Falando em carregar o DNA de Cristo, o grande ponto importante para que possamos fazer isso é justamente quando temos uma renovação da nossa mente. Em Romanos 12:2 fala justamente sobre isso, para que a gente não se amolde às questões do mundo, aos padrões do mundo, mas que a partir do momento em que a gente renova a nossa mente, a gente pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu tenho a minha mente renovada, aí sim eu começo a agir como Cristo agiria. Quando Paulo entendeu isso, ele justamente até nos escreveu para que sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, nesse caso, Paulo ele sabia exatamente as ações de Jesus e ele justamente quis trazer esse ensinamento para que as pessoas, na época, entendessem que elas podiam imitar ele porque ele estava imitando a Cristo. E nesse momento a gente pode justamente imitar a Cristo. Então, como fazer isso na prática? É muito simples. Em toda situação que você estiver no dia a dia em que você se colocar, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria? Aí você vai entender exatamente, claro, indo para a Bíblia, a gente só conhece a Jesus, só conhece a Deus através da palavra dele. Então, não existe relacionamento com Deus sem Bíblia. E através da Bíblia você vai conhecer todas as ações, tudo aquilo que Jesus carregou durante tanto tempo. E a partir do momento em que você conhece, você começa a viver isso. Deus, ele faz primeiro em nós, para depois ele fazer por nós. Ou seja, primeiro você vai viver uma transformação dentro de você, para que a partir disso você possa, através de você, Deus vai te usar para que você possa ser uma influência nessa geração e, de fato,
pregar a palavra de Deus. Pregar nem sempre com palavras, mas com ações. Porque a partir do momento em que as pessoas vão enxergar que tem algo diferente em você, aí elas vão entender que, na verdade, o diferente é aquilo que você carrega, é o Espírito Santo que você carrega dentro do seu coração. E aí você vive diariamente uma transformação e as pessoas começam a enxergar isso. Jesus sempre agiu com amor, compaixão, perdão. Todos esses princípios, vamos dizer assim, fazem parte daquilo que Jesus sempre carregou. Então, se você quer carregar o DNA de Cristo e, de fato, viver como cristão e ser uma referência onde você vive, pode ter certeza que você não pode ir de encontro com isso. Então, de fato, não vai ser fácil, mas a partir do momento em que você vai negar a sua carne, você vai viver pelo Espírito. Paulo também escreveu: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, uma grande chave desse ponto é você entender que, em alguns momentos, até a sua carne pode falar outra coisa, mas você precisa escutar o Espírito, porque aí sim você vai poder, de fato, viver debaixo da vontade de Deus. O grande objetivo deste vídeo aqui é trazer a consciência para você e para mim também que ser cristão vai muito além de tudo aquilo que a gente até sai escutando por aí. Ser cristão é justamente eu entender que eu carrego o DNA de Cristo e, carregando o DNA dele, eu vou viver debaixo das atitudes que ele já viveu. Tem muita coisa que você vive e talvez você nem queira viver. Se a gente olhar para a história de Jesus e também José, que foi perseguido, invejado pelos irmãos, dá muito bem para enxergar que no final ele se torna governador e até mesmo alimenta os irmãos. Se você pega a história de Davi, que era um pastor de ovelhas, rejeitado, mas ele se tornou rei de Israel. Então nem sempre aquilo que começa é aquilo que termina. É algo muito importante para você até colocar dentro do seu coração, você como cristão, entender que vai viver de fé em fé, de glória em glória, e a partir do momento em que Deus ele vai te trazendo para cada fase, ele também vai te aprovando para que você possa viver de uma forma sobrenatural. Eu costumo dizer que o agir de Deus ele não é como uma escada rolante, em que você fica parado e a escada rolante vai te levar até o ponto final. O agir de Deus é como uma escada convencional, em que você vai viver degrau por degrau. Com essa consciência do que é ser cristão, eu preciso te lembrar de algo. Você é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, a partir de hoje, entenda que você precisa revisar e revisitar as suas ações para que você não repita mais algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus e com o DNA de Cristo. Agora, eu quero deixar um exercício para você. Você já entendeu que você é a Bíblia que muitos vão ler? Você já entendeu que as pessoas podem ver Deus através de você? Então, pergunte a alguém. Você tem visto Jesus através da minha vida? Você tem visto Deus através da minha vida? Para que a gente possa entender se de fato o seu papel como cristão está acontecendo. Se a resposta for sim, amém, continue assim. Se a resposta for não, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é justamente a consciência para você, de fato, assumir esse papel como cristão dentro da sociedade como um todo, não só nos ambientes, seja de igreja ou algo do tipo. Deus te chamou para você ser cristão em todos os lugares que você pisar o seu pé. Gostou desse vídeo? Espero que tenha feito muito sentido para você. Eu estou deixando aqui na tela 2 opções para que você possa continuar crescendo em fé aqui, tá bom? Então é só você clicar. Se esse vídeo realmente tocou o seu coração, se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Posso contar com você?